Olá, ouvintes. Me chamo Saulo, sou aluno do sexto semestre da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará e integrante do GEON, um grupo de educação e estudos oncológicos. E eu sou a Mariana, aluna do quinto semestre da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará também, e também integro o GEON. Hoje eu e meu colega Saulo iremos conversar sobre gravidez molar. E para enriquecer o diálogo, convidamos a doutora Eliana Tomás. Oi, pessoal, bom dia a todos, a vocês, Mariana e Saulo, né, que estão aqui comigo, obrigada pelo convite. E bom dia a todo mundo aí que tá querendo saber um pouquinho mais sobre esse tema, que não é um tema muito comum, não é uma coisa que às vezes nem os médicos sabem sobre isso, mas que é um tema muito pertinente que acomete várias mulheres, né, que resolvem engravidar e que ficam meio perdidas. Então eu acho muito válido a gente discutir sobre esse tema hoje. Primeiramente, vamos conhecer um pouco da nossa convidada. A doutora Eliana Tomás tem formação em medicina pela Universidade Federal do Ceará em 2010. Posteriormente, ela concluiu a residência médica em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital Dr. César Caus e também fez realização em medicina fetal pelo Hospital Geral Dr. César Caus. É um currículo e tanto da doutora. Doutora, a senhora poderia definir para nossos ouvintes o que seria uma gravidez molar e sua incidência no Brasil? Sim, vamos lá. Simplificando bem, né? Uma gravidez molar, eu costumo dizer que é uma gravidez que não deu certo, né? Primeiro de tudo. Eu digo que ela não deu certo porque a mola, ela tem origem num erro, um erro genético. Na hora que juntou lá o espermatozoide com o óvulo na hora da fecundação, aquilo gerou, né, uma célula ovo com um defeito genético. E esse defeito, ele não é compatível com a vida. A gente vai gerar daí desse erro, né, vai vir a mola, que é uma doença da placenta. A placenta da gestação molar, ela é uma placenta diferente, ela é mais espessa, ela é cheia de vesículas, ela produz muito mais hormônio HCG do que a placenta de uma gestação normal. E a gente tem dois tipos de mola. A mola que forma a placenta defeituosa sozinha, que é a mola completa, e a placenta que vem junto com o bebê, que é a mola parcial, que a gente chama. Então se forma um bebê, pode ser que eu tenha um bebê que vai dar certo? Não. Esse bebê que vem junto com a placenta de mola, ele é um bebê com a genética imperfeita, ele é cheio de malformações e ele não é um bebê viável. Então é por isso que eu digo que a mola nada mais é do que uma gravidez que não deu certo, né? Que não vai gerar um feto, um parto, um bebê normal, certo? Basicamente é isso. A mola é uma doença da placenta. A origem disso é um erro genético na hora da fecundação. E ela não vai levar a uma gravidez normal, um parto normal, um bebê normal, né? Então é por isso que eu digo sempre para os pacientes que é uma gravidez que não deu certo. E a incidência da mola varia de acordo com a população que a gente está estudando, né? No Brasil, essa incidência é alta. A incidência geral na população geral é de 0,1%, e aqui no Brasil estima-se que existe um caso de mola para cada 200 a 400 gestações. Então, é uma coisa muito frequente e é uma coisa muito mal conduzida, ainda muito desconhecida. Realmente é um problema assim, que eu não imaginava que tivesse uma incidência assim, tão grande, né, entre as mulheres, e mesmo assim, na faculdade de medicina é um tema que pouco a gente ouve falar assim, né, realmente tudo. Então é muito importante a gente estar tendo esse contato também com a senhora e de ouvir um pouco mais sobre gravidez molar. E eu tenho outra pergunta agora. Existem fatores de risco que podem gerar gravidez molar? Existem, né? É importante dizer que qualquer mulher que engravida, ela pode ter mola. Qualquer mulher que resolve engravidar, ela está sujeita a ter qualquer problema relacionado à gestação. Então, a mola, ela pode acometer qualquer paciente, né? Mas existem, sim, fatores de risco, né? Os principais fatores de risco são as pacientes que engravidam nos extremos de idade, principalmente as pacientes que engravidam acima dos 35 anos, e tem um risco menor, mas ainda assim é um aumento de risco, as pacientes que engravidam no extremo inferior de idade, muito novas, né? Antes dos 20 anos. Mas principalmente aquelas que engravidam após os 35 anos, já que a mola vem de um erro genético e quanto mais idade a mulher tem, mais idade os óvulos dela têm, mais propensos a erros esses óvulos estão. E existe outro fator de risco importante, que é as pacientes que já tiveram alguma doença
trofoblástica antes, né? Elas também têm um risco aumentado. Então, a paciente que teve mola, ela tem um risco maior do que a população geral de ter mola numa próxima gestação. Então, vai de 0,1% para 1 a 2%. Aumenta 10 vezes o risco. Mas eu não costumava assustar muito as pacientes que estavam em acompanhamento pós-molar. Eu dizia para elas, um risco aumentado de uma coisa rara continua sendo raro. Porque a paciente não pode achar que ela nunca mais vai ter um filho normal, ou que ela nunca mais vai engravidar ou traumatizar para sempre, né? É um fator de risco já ter tido mola, mas eu costumava dizer para elas também, um raio cair 2 vezes no mesmo lugar é muito difícil. Então, os 2 fatores de risco principais são idade materna avançada e história prévia de mola. Entendi, professora. E assim, obrigada, né, para as pacientes ficarem mais tranquilizadas. Bem interessante essa conduta. E, professora, como é que as pacientes chegam para a senhora? Quais são os sintomas e sinais mais comuns da gravidez molar? E existe, assim, alguma complicação dela que seja clinicamente relevante? Bom, o sintoma mais frequente, de longe, é o sangramento, certo? Paciente que está no primeiro trimestre da gestação e ela tem um sangramento inesperado ali. A intensidade desse sangramento é variável. Pode ser um sangramento pequeno, pode ser um sangramento muito grande. Hoje em dia, a grávida sangrou, ela corre para fazer ultrassom. Então, a ultrassonografia é um método de imagem que está muito difundido na obstetrícia. Então, hoje em dia, o acesso está tão fácil ao ultrassom que é difícil as pacientes terem uma mola já muito avançada quando elas descobrem a mola. Lógico que a gente ainda vê, mas o mais comum é ter um sangramento ali, vai fazer ultrassom e aí no ultrassom é suspeitado de mola. Mas é importante dizer que muitas vezes ela não sente nada. Ela vai fazer o primeiro ultrassom dela e aí no ultrassom essa suspeita acontece. Aquela imagem da placenta, ela não tá legal, ela tá diferente, ou então você não vê o embrião, você só vê placenta, uma placenta esquisita. Então, o sintoma mais frequente é sangramento, mas ela pode não sentir nada e descobrir, suspeitar de mola pode ser uma coisa ocasional no ultrassom de rotina. Além do sangramento, né, aquela paciente que não descobriu a mola tão cedo, ela pode ter uma barriga que está crescendo além do esperado da idade, uma barriga que está crescendo muito rápido. Ela pode ter náuseas e vômitos muito exagerados, que são sintomas relacionados ao exagero da produção de hormônio da gravidez, né, do beta-HCG. Existem outros sintomas mais raros que a gestante pode ter. Ela pode eliminar as vesículas, né, as bolinhas de água que tem na placenta da mola pela vagina. Ela pode ter picos de pressão alta muito cedo na gravidez e alterações nos hormônios da tireoide. Ela pode ter esses sintomas, mas isso não é comum, de novo. Porque antigamente a paciente descobria a mola quando a barriga já estava enorme, quando ela começava a eliminar as vesículas pela vagina, e hoje em dia isso não dá tempo a acontecer na maioria das pacientes, porque elas fazem ultrassom muito cedo e suspeitam muito cedo da mola. Nossa, doutor, muito interessante. Eu realmente não imaginava até que ter todos esses sinais, esses sintomas relativos à gravidez molar, inclusive em relação ao sangramento, né? E, doutor, no caso, como seria feito o diagnóstico da gravidez molar? Bom, como eu comentei, né, a suspeita se dá através do ultrassom e através dos sintomas, ou até pelos níveis de beta-HCG. Foi fazer uma dosagem de beta-HCG, um exame de gravidez de laboratório, e viu lá que o valor estava muito estourado, muito alto. Tudo isso gera suspeita da mola, né? Mas o diagnóstico da mola mesmo, ele é feito através do exame anatomopatológico, da biópsia, do material que tem ali dentro do útero. Precisa retirar esse material, a gente vai falar disso, eu imagino, quando a gente for falar de tratamento, mas o diagnóstico definitivo é quando você tira aquele material de dentro do útero, ele vai para a biópsia e vem na biópsia escrito lá, mola completa ou mola parcial. É importantíssimo a gente dizer aqui que todo abortamento aparentemente não molar, gestações interrompidas muito precocemente, né? Ninguém nunca suspeitou de mola. Tudo que você tira do produto de um abortamento precisa ir para a biópsia. Deve ir para a biópsia. A gente ainda vê muitas pacientes que chegam sem esse diagnóstico, sem essa biópsia. Eu tive um abortamento, eu fiz uma curetagem, mas o material não foi para a biópsia. Isso não pode acontecer. Por quê? Como eu disse, a mola ela pode ter sintomas, mas ela pode não ter. Ela pode evoluir,
ela pode ter muitas vesículas na placenta, ela pode ser exuberante, mas ela pode ser muito discreta, principalmente nas molas que tem um feto ali junto. Então, você teve um abortamento precoce, tinha lá um embriãozinho, foi visto o batimento, mas naquele embrião pequeno não deu tempo de ver malformações, nem nada. Então, a mola ela pode passar desapercebida se você não mandar todo o produto de abortamento para biópsia. Então, isso é importantíssimo. O diagnóstico definitivo é biópsia. Nem toda paciente vai ter sintoma. Ela pode ter simplesmente um abortamento simples, comum. Mas na biópsia daquele abortamento pode vir abortamento normal. Ou pode vir mola parcial. Era uma mola e a paciente não sabia. Então, essa paciente ela vai precisar ser acompanhada, né, de uma maneira diferente. Então, esse ponto é importante. Diagnóstico é biópsia. Mesmo o que não parece mola, precisa de biópsia para descartar essa possibilidade. Nossa, doutora, realmente bem interessante essa sua perspectiva. Então, é bem possível que tenha gravidezes molares que não são diagnosticadas. Então, a frequência talvez seja ainda bem maior. Doutora, e qual é o tratamento para essas pacientes com a gravidez molar? Bom, todas as pacientes que passam por esse problema, né, elas podem ficar tranquilas. O mundo vai dizer que não, o mundo vai dizer que ela está com doença incurável. As pacientes chegam muito assustadas no ambulatório de mola, mas existe tratamento sim, com certeza. O tratamento da mola é esvaziar o útero. Eu já disse que a gravidez molar, ela não é uma gravidez que vai para frente, que vai gerar um bebê saudável e normal. Então, essa gravidez ela tem que ser interrompida, já que ela não vai gerar um bebê normal e isso traz riscos para a paciente, sangramento, enfim. Então, o tratamento da mola é esvaziar o útero, retirar aquele material dali. Isso é feito preferencialmente através de uma aspiração do conteúdo do útero, amil, né? Ou então uma aspiração com um aspirador mesmo, através de uma cânula que entra dentro do colo do útero e aspira todo aquele material. Esse é o método preferencial. A gente sabe que não é em todos os lugares que tem aspiração. Existe a curetagem, que é uma outra opção, mas não é a opção mais segura. A opção mais segura é a aspiração, porque as cânulas de aspiração, elas são rombas, elas são arredondadas, o risco de perfuração é menor. Então, existe a curetagem, que é um outro método de esvaziamento uterino, mas ele não é o método preferencial. A atenção tem que ser dada que o tratamento ele começa ali no esvaziamento, mas ele não se encerra ali. A paciente ela precisa ser encaminhada para preferencialmente para um centro de referência que vá acompanhar essa paciente durante 6 meses após esse esvaziamento, com a dosagem de beta-HCG seriado, né? A paciente que está dentro do centro de referência, ela tem resultados melhores. Então, é esvaziar o útero, mandar esse material para biópsia, referenciar a paciente para o ambulatório, para ficar indo semanalmente medir o beta-HCG, até que esse beta-HCG fique zerado. E depois que esse beta-HCG ficar zerado, ela vai ter que repetir esse exame só mensalmente, né? Uma vez por mês, até completar 6 meses de beta-HCG zerado. Por quê? Porque se eu tirei tudo que tem dentro desse útero e essa paciente ficou livre da doença, não é para eu ter mais hormônio da gravidez presente ali no corpo dela. Então, o hormônio da gravidez é para ir despencando até zerar e permanecer zerado por 6 meses. Então, depois dos 6 meses é que a paciente é liberada para engravidar de novo. Enfim, é importante dizer também que durante esse acompanhamento de 6 meses, a paciente não deve engravidar. Ela é orientada a usar anticoncepcional, porque se ela engravidar, eu não vou saber se o hormônio da gravidez subiu porque a mola está voltando ou porque ela está grávida de uma nova gestação. Então, isso atrapalharia, né, o segmento da paciente. Então, o tratamento existe, é um esvaziamento do útero. A imensa maioria das pacientes fica livre da doença só aí, esvaziando o útero, mas ela precisa ser acompanhada. Por quê? Porque a mola, ela pode evoluir para uma neoplasia trofoblástica, né? Para uma doença que vai precisar de outro tipo de tratamento, que o esvaziamento do útero não conseguiu resolver. Então, é por isso que essa paciente que esvazia o útero tem que fazer o segmento com beta-HCG. Se esse beta-HCG não zerar com o decorrer do tempo, ela vai precisar de outro tratamento. Não que ela vá ter uma doença incurável, mas ela vai precisar de outra abordagem. E é por isso que o centro de referência é tão importante. Na maternidade escola,
existe o centro de referência lá do estado, é porta aberta o ambulatório, as pacientes, são 2 horários na semana, e as pacientes podem chegar lá, né, referenciadas, e a emergência da maternidade escola também está aberta para as pacientes que ainda não fizeram o esvaziamento, elas podem entrar pela emergência e fazer o esvaziamento lá dentro da MEAC, e depois elas vão ficar sendo acompanhadas lá no ambulatório. É realmente muito interessante toda essa parte do tratamento, né? E a gente vê que a importância de você ter um profissional experiente conduzindo o caso, né? Para realmente você ter ali um tratamento seguro e adequado, né? Doutora, para encerrar a nossa última pergunta, eu gostaria de saber se tem algum outro aspecto da gravidez molar ou alguma informação assim, que a senhora gostaria de compartilhar com nossos ouvintes. Gostaria da mola, não é mais o assunto que eu lido no meu dia a dia. Hoje eu me dedico mais à medicina fetal, à ultrassonografia, mas eu passei mais de um ano fazendo ambulatório do centro de referência lá da maternidade escola. Eu acho que é por isso que me indicaram para falar desse tema. E foi um tema que realmente eu me afeiçoei, porque me chamava a atenção o desespero das pacientes que chegavam no ambulatório, o completo desconhecimento sobre esse assunto por aí afora, pelos hospitais menores, interior. As pacientes chegavam muito mal conduzidas. Essa é uma doença que tem tratamento, que tem acompanhamento, que tem um centro de referência só para tratar disso. Então, tranquilizar as pacientes que estão com mola, dizer a elas que essa doença tem cura, a imensa maioria das pacientes vão ficar bem, vão engravidar de novo, vão ter um bebê normal, e encorajar esses pacientes a fazerem um acompanhamento. Isso é o mais importante. Esvaziar o útero e fazer o acompanhamento. Não sumir, não desaparecer, voltar até o beta-HCG zerar, até que ela receba alta. Quando ela receber alta, ela vai poder engravidar de novo. Mas são esses 2 aspectos que eu gostaria de enfatizar. Tranquilizar as pacientes e incentivar elas a não perder o acompanhamento até receber a alta. Mas, doutora, muito obrigada por essa contribuição. E por hoje ficamos por aqui. Então, eu agradeço mais uma vez a doutora Eliana por ter aceito nosso convite. Temos certeza que sua participação enriqueceu nossa conversa. Então, até a próxima no Geoncast. Eu queria agradecer, muito obrigada pela oportunidade, né? Nunca é demais a gente falar sobre coisas que não são tão frequentes e que deixam muita gente muito estressada e tudo mais. Então, eu agradeço muito e até a próxima. Obrigado também aos nossos ouvintes e é sempre bom lembrar, acompanhe a gente no Instagram, @JoãoLiga, e compartilhe também o nosso podcast com seus amigos. Obrigado.